Olá Brasil, olá você aí de casa, Oiê. Mais um vídeo de Game of Thrones com a Mikan. E vocês sabem que o Submarino é nosso parceiro nesses vídeos aprofundados de GOT. Sim, Submarino, que é o primeiro e-commerce de livros do Brasil, focado em livros, cultura pop e tem o quê? Desconto hoje. Hoje a gente tem o desconto de 20% no quarto livro de Game of Thrones, que é o Festim dos Corvos. Então é só você entrar lá no site do Sub e colocar esse cupom aqui que se chama Carol20. E o cupom tem validade, que vai estar aqui embaixo também, se liga pra usar antes. E também no site do Submarino tem uma página especial de Game of Thrones com uma seleção de produtos que a gente fez, com produtinhos da série super legais, dá uma olhadinha lá. Então todos os links estão aqui na descrição e hoje a gente vai discutir sobre o Azor Ahai, sobre a Arya. Esse vídeo contém spoilers, hein? Azor Ahai. Azor Ahai. E aí? Será que é ou será que não é? A gente separou aqui alguns pontos de discussão. Basicamente assim, no final do episódio, a Arya foi lá e deu uma adagada no Rei da Noite, né? Que foi aquele momento que surpreendeu todo mundo. Nossa, eu gritei tanto. Ai, é sim! E agora as pessoas estão debatendo, mas será que isso faz a Arya ser o Azor Ahai? Então não era o Jon Snow, não era a Daenerys? Quem que é o Azor Ahai de verdade? E a gente vai falar sobre essa coisa. Será que quem mata o Rei da Noite é o Azor Ahai? Será que a Arya é o Azor Ahai? Será que essa profecia conta pra alguma coisa ou não? Será que não vale de nada? Acho que vai ser bem legal esse vídeo, tô empolgada. Então antes da gente entrar no lance do Azor Ahai, vamos relembrar o que aconteceu nesse episódio. A Melisandre tinha falado pra Arya lá no comecinho, quando elas se encontram. A Arya tá junto com a Irmandade Sem Bandeiras e a Melisandre quer roubar o Gendry pra fazer aquelas artes dela, né? Artes sombrias. Lá na terceira temporada. Sim, inclusive a gente vai fazer um vídeo que vai sair sexta lá na Mikan, que a gente fala sobre tudo essa coisa do deus dela, o deus da luz, né, e tudo mais, então a gente vai discutir mais essa parte lá. Mas basicamente, ela faz uma profecia pra Arya que é a seguinte: eu vejo uma escuridão em você, e dentro dessa escuridão, olhos olhando de volta para mim. Olhos castanhos, olhos azuis e olhos verdes. A gente sabe que a Arya já matou um monte de gente de olho castanho, um monte de gente de olho azul, inclusive, e uma pessoa que tem olho verde é a Cersei, tá? Mas isso é assunto pra outro vídeo. E essa questão de, e os olhos azuis são uma referência aos White Walkers, como aconteceu nesse episódio, beleza, eles usaram dessa maneira. Só que é engraçado porque o D&D, que é engraçado, a gente é Micarol, né? A Micarol, somos uma pessoa só. E D&D são o David Benioff e o D.B. Weiss, que são os showrunners de Game of Thrones, os grandes responsáveis pela série. Eles deram aquelas entrevistas de bastidores e disseram que eles já tinham decidido faz uns 3 anos que era a Arya que tinha que ser a pessoa que ia matar o Rei da Noite. Só que já faz mais de 3 anos dessa cena da terceira temporada com a Melisandre e a Arya. Então, eles pegaram essa cena que tinha um certo significado, que era que a Arya iria matar pessoas de vários tipos e também que ela poderia usar o rosto de várias pessoas, né, e assim mudar a cor dos próprios olhos. E eles pegaram isso e colocaram olhos azuis. Então a gente pega essa fala e dá um novo significado. Eu achei bem interessante isso. É uma espécie de retcon, que caso vocês vejam nossos vídeos de GOT, eu vivo falando disso. Outra coisa que D&D falaram é que o Rei da Noite tinha que morrer da mesma forma que ele foi feito. Ele foi feito com uma adaguinha de vidro de dragão pelos Filhos da Floresta bem no peito. Então eles tinham pensado que ele tinha que morrer com aço valeriano, que a gente já vai discutir isso, só que mais ou menos no mesmo lugar de onde ele foi feito. Então pra fazer a gente põe aqui e pra desfazer no mesmo lugar do peito. Faz sentido, é tipo um botão de autodestruir dele, assim. On e off. Só que assim, eu não entendi muito por que eles cismaram que tinha que ser aço valeriano. Sim. Seria mais legal se fosse o próprio vidro de dragão. O que fez desfaz. Foi o mesmo material que foi usado na criação dele, né? Isso. Porque assim, apesar de o vidro de dragão e o aço valeriano, os dois matarem os White Walkers, o que criou o Rei da Noite mesmo foi o vidro de dragão. Até porque o aço valeriano, pelo que a gente sabe, ele tem esse nome porque ele vem de Valíria, né? Então assim, é uma criação dos valerianos que usavam até teoricamente dragões e magia pra forjar essas espadas e tudo mais com esse material. E o vidro de dragão era tradicionalmente usado pelos Filhos da Floresta. Então era a arma que eles tinham pra lutar contra os White Walkers, né? E também que usaram pra criar. Então faz muito mais sentido ser usado o mesmo material que foi usado na criação. Eu acho porque o vidro de dragão é uma coisa muito mais da natureza. Por exemplo, assim como o Rei da Noite é uma força da natureza, seria legal se ele morresse também. E nesse vídeo de bastidores, eles não explicam por que eles cismaram que tinha que ser aço valeriano no mesmo local. O local a gente entende, o aço valeriano que a gente ficou meio assim, seria mais legal se fosse vidro de dragão? Mas beleza, a gente vai estar aceitando. Talvez por ser a adaga usada pra matar o Bran, tem um valor simbólico pra gente que vê a série. Pra tentar matar, né? Sim, Mas pra gente que vê a série é uma adaga importante. Mas se for pensar no grande esquema das coisas, né?
que é a adaga lá, sabe? É só uma adaga de aço valeriano, poderia ser qualquer outra lâmina de aço valeriano, aparentemente. Não precisa ser essa que é especial pra história. Mas sabe o que é mais especial para a história? A história do Azor Ahai, que desde, acho que a segunda temporada começou a falar disso, quando a Melisandre aparece, mas a Melisandre começou com essa história, o Stannis é o Azor Ahai, e ele vai ter uma espada que pega fogo, que é a luminífera. Então vamos relembrar aqui o que é a lenda do Azor Ahai, pra gente tentar ver se a Arya se encaixa nisso, e depois discutir se precisa ser o Azor Ahai pra matar o Rei da Noite ou não. Então, assim, é legal até porque o título desse episódio foi The Long Night, A Longa Noite. E a Longa Noite é conhecida como um período em que o mundo ficou basicamente no inverno quase infinito, assim. Não foi infinito porque ele teve fim, mas... Por causa do Azor Ahai. Exatamente. Mas foi uma geração inteira que foi de inverno, dizem que foi, 1000 anos. Mas basicamente é um período uns 8.000 anos antes da história que a gente vê em Game of Thrones. E o mundo foi atacado pelos White Walkers, né? Pelos outros nos livros. E aí nesse período tem várias civilizações que têm lendas diferentes sobre os heróis que colocaram fim nessa longa noite, mas essa mais famosa e tal é a do Azor Ahai. O Azor Ahai é um herói que ele ficou tentando forjar a espada que iria ser a arma perfeita para enfrentar os outros, né, os White Walkers. E aí ele ficou martelando pra fazer a espada, tentou várias vezes. A gente conta com detalhes dessa história num vídeo mais antigo que a gente fez do Azor Ahai. Bem antigo. Então a gente não vai repetir todos os detalhes aqui para não ficar repetitivo para quem já assistiu. Mas se você quiser, o link tá aqui na descrição. Mas basicamente, depois de fazer todas essas tentativas, ele vai pra mulher dele, que se chama Nissa, manda ela abrir a blusa assim e enfia a espada no peito dela. E quando ele tira a espada, ela tá flamejante e com o calor do corpo da Nissa. Então é uma espada mágica que foi usada nessa luta contra os White Walkers. Outros povos chamam essa lenda ou coisas mais ou menos parecidas, como por exemplo, a coisa do garanhão que monta o mundo, tem a história do último herói e também tem a história do príncipe ou princesa, né? O princesa que foi prometida, que na série, inclusive a Missandei corrige. A tradução não pode ser assim, pode ser que seja princesa, né? Em valeriano não tem gênero. Então outros povos chamam mais ou menos essa história com outros nomes. É importante lembrar que na série se usa Príncipe que foi prometido e Azor Ahai meio que como se fosse a mesma coisa. Então aqui a gente tá considerando meio que tudo a mesma salada Azor Ahai. Mas vamos relembrar quais partes da lenda que essa pessoa precisa ter para ser considerado Azor Ahai, pra gente ver se a Arya tem alguma coisa a ver com isso ou não. Primeira coisa, precisa nascer ou renascer sob uma estrela sangrenta. Também na série já aconteceu a história daquele cometa vermelho, então pode ter alguma coisa a ver com isso. E esse nascimento também teria que ser sob sal e fumaça, então um ambiente ali que teria sal e fumaça. Além disso, o Azor Ahai teria que ter a luminífera, que foi essa espada que a gente contou a história. E a luminífera não precisa necessariamente ser uma espada física. Tem gente que diz que isso pode ser simplesmente uma linguagem figurativa. Então pode ser um exército, pode ser dragão. Tem que ser a arma que vai derrotar os outros, não importa o que seja. E como essa profecia tem vários lugares e várias fontes, tem uma versão dessa teoria, dessa profecia, que diz que tem que ser descendente de Targaryen. Porque o fantasma de Alto Coração fez uma profecia que esse Azor Ahai, ou esse príncipe que foi prometido, seria descendente da linhagem do rei Aerys o Louco com a irmã e esposa dele, a Raela. Então é por isso que o Rhaegar por um tempo acreditava que ele era o príncipe, depois acreditava que era o filho dele e assim por diante. O fantasma de Alto Coração, pra quem não se lembra, é uma personagem que aparece nos livros, né? A Arya encontra com ela, inclusive, olha só que legal, a Arya que encontra com ela enquanto ela tá lá com o pessoal da Irmandade Sem Bandeiras, e aí não é 100% de certeza que tenha sido ela que fez essa profecia, mas meio que tudo indica que foi essa personagem. E por que é importante falar de linhagem nesse caso? Porque se você for considerar essa importância da linhagem Targaryen, se você achar que tem todos esses critérios e tudo mais, o Rhaegar faz parte dessa linhagem do Aerys e da Rhaella, mas quem também faz é Daenerys, e quem também faz é Jon Snow. Então Jon Snow e Daenerys eram considerados dois dos candidatos mais fortes a Azor Ahai. Tinha vários outros que a gente cita lá no nosso outro vídeo, mas o Jon e a Daenerys eram os que tinham praticamente todas as características e tudo mais. Eu acho que principalmente o Jon Snow na série, né, foi ficado falando e falando sobre essa coisa dele ser, né, ele até morreu, literalmente, e renasceu. Então tava muito forte essa teoria do Jon ser o Azor Ahai, que aí na série, de repente, quem conseguiu matar o Rei da Noite e consequentemente matar os outros e consequentemente matar todos os zumbis do rolê foi a Arya Stark, que não tem nada a ver com essa linhagem. E até o D&D falou, né, tipo, os D&D falaram
que eles escolheram a Arya justamente porque o Jon Snow seria muito óbvio. Mas assim, eles não falaram que eles escolheram ela pra ser Azor Ahai, sim pra matar o Rei da Noite. Mas vamos ver se a Arya tem esses sinais pra ser o Azor Ahai? Olha, eu acho que se a gente der uma forçadinha, dá pra encaixar em algumas coisas. Ai, vamos lá. gente. Primeira coisa, fumaça. Tem uma fumaça quando ela conhece o Jaqen H'ghar, que ele tá lá na gaiolinha, né? E tá tudo pegando fogo, e aí ela vai ajudar ele. E ela conhecer ele acabou fazendo com que ela fosse lá pra Bravos, estudar com a galera da Casa do Preto e do Branco. Então, meio que mudou a vida dela, ela acabou renascendo, de certa forma. Então, tem fumaça? Tem um pouquinho. E até talvez essa questão de renascer seja ela pegar um nome novo, né? Nessa época ela tava usando aquele nome de Aerie, que ela se fingia de menina e tal, pra ir pra Patrulha da Noite. E ela, a partir dali, esse foi o primeiro nome aleatório que ela pegou. Aleatório não, né? O primeiro nome secundário que ela pegou. E ela, a partir de lá, pegou muitos nomes, se tornou ninguém. E aí depois voltou a ser Arya. Pode ser isso um pouco. E aí, junto com a fumaça, tem o sal. E o sal pode... A gente tá forçando, tá, gente? A gente tá apertando aqui. Pode ser o mar, porque ela atravessou o mar pra ir lá pra Bravos. Bravos é lá do outro lado, em Essos. Veja o vídeo de Westeros e Essos que a gente tem também. Então, ela atravessou o mar e o mar é salgado. Então, tem um sal aí. Tem um cometa vermelho? Tem o cometa vermelho pra praticamente todo mundo de Westeros na segunda temporada. Então, assim, foi um momento que tinha aquela estrela. Aparece na série, inclusive, né? Mas ela é muito relacionada com a Daenerys e com o Stannis, né? No arco da Arya não aparece tanto, mas aparece pra todos os personagens lá. Então, faz sentido? Talvez. Mas aí teria que ser o momento em que ela renasceu, foi na época do cometa vermelho. Mas também tem uma galera que acha que a Arya pode ter renascido quando o Ned Stark morreu. Então, quando tem, digamos, o sangue, é como se fosse, tipo, uma estrela sangrenta. É que, assim, a estrela sangrenta é o que vem da profecia. O Ned Stark morreu não tem muito a ver com estrela. Mas tem um sangue, então é uma coisa sangrenta, vermelha. Então, talvez ela tenha renascido quando o pai dela morreu, também pode ser alguma coisa assim. E a luminífera da Arya, a espada que mataria os outros, né? Achei que ia ser agulha. Poderia, mas foi a adaga de aço valeriano. Assim, eu acho que se derrotou o líder, né, na série, né, o líder dos White Walkers, não é mais luminífera do que qualquer coisa que já apareceu. Então não precisa ser uma espada, não precisa sacrificar seu amado, nem nada. Assim, não teve fogo e não teve nenhum sacrifício de amado. O que a gente pode relembrar é que essa adaga de aço valeriano foi aquela que causou grandes tretas na primeira temporada. Foi a adaguinha que o cara tava tentando matar o Bran, e aí a Catelyn vai lá e salva, e depois acusa o Tyrion, e depois descobrimos que, na verdade, o Mindinho que perdeu pro Tyrion na posse, tem uma confusão. Mas, e se a Catelyn foi a Nissa, de certa forma? Porque a Catelyn acabou morrendo depois. Não foi consequência disso, mas tudo começou ali. E a Catelyn também, ela levou um cortezão na mão, né? Quando o carinha tenta atacar, ela, tipo, põe a mão para salvar o Bran, e ela se sacrifica, de certa forma. Ela não morreu, mas ela se sacrifica pelo filho. Então, poderia ser a Catelyn aí considerada uma Nissa. Não sei. Nada disso a gente sabe, a gente tá forçando a profecia aqui pra ver se encaixaria na área. É verdade. Mas assim, talvez essa coisa de sacrifício seja também uma coisa que não é especificamente uma Nissa, mas talvez o sacrifício de várias pessoas em uma guerra e tudo mais, concentrado nessa adaga. Eu acho um pouco demais. Eu acho que se a gente forçar, qualquer pessoa se encaixa em qualquer profecia. É o torta quente. O torta quente é o Azor Ahai. E o último item da nossa lista, ser um Targaryen, que talvez precise, talvez não. Obviamente ela não é uma Targaryen, a não ser que a gente tenha mais uma revelação bombástica aí. Mas eu acho muito difícil, levando em conta que a Arya é a que tem mais cara de Stark de todos eles, assim. Se bem que o Jon também tem, e ele é Targaryen, né? Então, mas eu acho que o interessante, acho que todo esse vídeo foi pra gente pensar. Será que então o Azor Ahai era a pessoa que ia matar o Rei da Noite? Ou será que a série esqueceu que eles mesmos... Porque muita gente veio comentar assim no Twitter pra gente. Mas vocês estão falando dos livros, o Azor Ahai é uma coisa dos livros. Não, gente, isso foi falado na série pela Melisandre e por outros personagens várias e várias vezes. Então, tava na série também esse negócio do Azor Ahai. Inclusive foi falado da Luminífera, foi falado várias coisas da profecia. Então, assim, ou o Azor Ahai não tinha que matar o Rei da Noite, era outra profecia de outro assunto. Pode ser, sei lá, quem vai sentar no trono e vai unir os 7 reinos de boa.
Ou pode ser que eles esqueceram, tipo, sério, os roteiristas fizeram falaram assim, vai ser a Arya, que legal, e esqueceram que eles falaram do Azor Ahai. Ou eu não sei, o que você acha? Assim, eu acho que esquecer, eles não esqueceram, porque essa discussão rolou novamente na 7ª temporada. E eles estão agora prestando atenção no que eles falaram nas temporadas anteriores. Acontecia muito isso em Game of Thrones, né? Aparece um personagem, aí fala uma coisa que não condiz com o que ele falou em temporadas passadas. Mas nessas 2 últimas, assim, eles estão focados em recapitular tudo. Então é sempre um personagem lembrando outro. Lembra que você falou tal coisa? Que você falou tal coisa? Até aquele episódio pra lá da muralha, que eles só ficam falando que falaram tal coisa. Então, nesse caso do Azor Ahai, eu acho que eles não iam simplesmente esquecer de uma coisa que foi comentada novamente lá na 7ª temporada. Eles falam do príncipe que foi prometido, a Missandei fala da tradução, e eu acho que isso não é erro, porque ela fala exatamente, não, pode ser a princesa que foi prometida. Então eles estavam dando essa margem de interpretação, eles estavam querendo que a gente ficasse tentando adivinhar quem é Azor Ahai e quem não é, então talvez essa resposta tenha que ser dada, nem que seja uma resposta de que profecia não vale nada. A gente sabe que a Melisandre já errou várias vezes, o Stannis definitivamente, se a Arya a gente não sabe, o Stannis a gente sabe que não era o Azor Ahai. Então pode ser que seja isso, as profecias não significam nada, mas então para que ficar falando da profecia? Porque assim, eu acho que o livro não vai ser a Arya que vai matar o Rei da Noite. Eu acho que isso a gente pode estabelecer também, que a gente pode fazer num vídeo futuro, inclusive. Eu não sei realmente quem vai matar, porque assim, primeiro que no livro não tem o Rei da Noite da maneira que a gente conhece na série. Então seria a pessoa que vai derrotar os outros. A gente nem sabe muito como vai ser esse confronto com os outros, se é que ele vai existir nos livros, porque tá muito longe disso ainda. Mas uma coisa que eu acho interessante, e até eu falei nas lives, é que eu queria que talvez Azor Ahai e tudo mais não importasse tanto. E eu até fiquei um pouco feliz de ser a Arya nesse caso, não necessariamente por ser ela, é muito legal ser ela, é uma personagem que eu gosto pra caramba, mas ser algum personagem que a gente não tava esperando ser. Eu acho que isso foi legal, foi um puta plot twist. Eu fiquei, como assim? Porque ela brotou ali atrás dele, né? Inclusive tem um caminhante branco que dá uma olhadinha, se passa um ventinho, e aí, de repente vem ela em câmera lenta assim, Foi muito legal a cena. Mas quando a gente lembra da profecia, a gente fica... exatamente, vocês esqueceram ou não tem nada a ver? O Azor Ahai vai ser uma pessoa que vai fazer outra coisa importante que não é isso? Então, eu acho que ainda tem muito pano pra manga na série, então talvez se existir um Azor Ahai, pode ser uma pessoa que vai fazer outra coisa. Eu acho possível isso, mas eu acho também que eles podem simplesmente fazer uma discussão de nossa, fizemos todo esse papo de Azor Ahai, pra quê? Não adiantou de nada? Quem venceu foi a Arya Stark? Então, será que no episódio que vem eles vão dar uma discutida nisso? Tipo, então o Azor Ahai era a Arya? Ou eles vão esquecer esse assunto? Eu acho que talvez eles esqueçam esse assunto. É muito estranho porque a Melisandre ressuscitou Jon Snow e ele tinha um propósito de ser ressuscitado pelo deus do Senhor da Luz, o R'hllor, né, o deus dela. Então, assim, se ele tinha esse propósito, qual foi o propósito dele? Já foi cumprido? Ele já pode morrer, será? Não sei. Mas ele não fez nada. Ele ficou voando no dragão barbeiro lá, fez uma barbeiragem, caiu. Não, então, mas ele foi ressuscitado antes da Batalha dos Bastardos. Talvez sim. o propósito que ele cumpriu tenha sido vencer a Batalha dos Bastardos pra poder estar em Winterfell, pra Arya poder matar o Rei da Noite. Não sei. É que nem tipo o Beric Dondarrion. Ele foi ressuscitado várias vezes pra estar lá naquele momento que a Melisandre falou, né? Ela falou, agora que ele te salvou, ele pode morrer. Ela não falou com essas palavras, mas vocês me entenderam. A gente vai falar mais desse lance da Melisandre no vídeo lá de sexta-feira do seu canal, mas eu queria falar outra coisa aqui. Será que esse tempo todo o Bran sabia que era a Arya? Porque ele fica ali esperando, né? O Theon fica ali defendendo ele fica esperando quando ele olha pra ela, ele dá um sorrisinho. Será que esse tempo todo, assim que ele fez o download lá, ele sabia que ia ser a Arya? Talvez ele soubesse, mas aí, pô, ele deixou o Theon morrer, né? Eu achei meio babaca, tipo, assim. O Theon fica escondidinho aqui atrás, porque daqui a pouco vem a Arya. Menino, você pode... Uma coisa que é dita no filme do Vingadores, que eu não vou dizer o que é, não vou dar spoilers, mas dizem, se eu contar o que acontece, não vai mais acontecer. Então, Sim. o Bran talvez não possa falar sobre o que vai acontecer no futuro, porque ele vai zicar, entendeu? Então, mas você lembra que foi ele que deu a daguinha pra Arya, né? Porque Sim. quando o Mindinho voltou e rolou todo aquele encontro, fica aquela coisa, tipo, quem quer? Quem quer? E aí ele, tipo, meio que dá pra Arya. Então talvez ele já sabia que a adaguinha seria importante pra matar o Rei da Noite, até
pelo jeito que ela matou ele, né? Porque vocês têm que lembrar que a Arya é canhota. Então a Arya vem com a adaguinha com a mão esquerda, né? Assim, atrás dele. Aí ele pega no pescoço dela, aí ela faz um... Você acha que eu sou trouxa? E deixa a adaguinha cair, e aí ela espeta ele, na verdade, com a mão direita. E se ela tivesse com a agulha, por exemplo, que é uma espada super comprida, talvez não rolasse, né? De fazer todo esse esquema. Além de ser aço valeriano, né? Que a agulha não é. Apesar da agulha ser uma espada super legal, ela é de aço comum. Mas eu tô falando mais por causa do tamanho, assim, tipo, que o tamanho da adaga era perfeito para fazer este golpe. Então, quando o Bran dá a adaga, ele já tá pensando que ele sabia como ia ser. Tem uma questão nem tanto a ver com a Azor Ahai, na verdade nada a ver com a Azor Ahai, mas como a gente tá falando da Arya especificamente, eu acho interessante trazer pra esse vídeo, que ela tem toda a relação com a morte, né? Ela estudou lá na Casa do Preto e Branco, e lá eles cultuam o Deus de muitas faces, que nada mais é do que a morte. A gente tem um vídeo, inclusive, sobre os homens sem rosto, que vou deixar aqui na descrição. Lá tem várias faces de deuses que representam a morte no mundo todo, inclusive o Estranho, que é de Westeros. E o Rei da Noite, muitas vezes eles falam que ele é como se fosse uma personificação da morte. E ela fala, eu já conheci muitas faces da morte, estou doida pra conhecer essa. Então ela conheceu essa face da morte, e não só conheceu, como já matou a própria morte, o que é muito doido se for pensar. E no vídeo que a gente vai falar da Mira, a gente vai falar do outro lado, que é o lado da luz, que é o deus da Melisandre, né? O Senhor da Luz. Uma coisa que falaram no Twitter, que eu acho que cabe pra gente encerrar esse vídeo, falaram, ninguém matou o Rei da Noite. Ninguém, porque a Arya era ninguém. Mas não, ela falou, eu sou a Arya Stark, eu vou voltar pra minha casa. Ela tinha falado isso. E matar o Rei da Noite. Então, gente, coloque aí nos comentários se vocês acham que isso significa que a Arya é o Azor Ahai, ou se a profecia não vai acontecer na série, ou se ser o Azor Ahai pode ser outra coisa na série. Obrigada, Submarino, por patrocinar esse vídeo. Tem desconto lá no site, dá uma olhada aqui na descrição. E é isso, deixa seu like e até sexta. E sexta tem vídeo. Tchau. Tchau.